Glória a Deus. Queridos, eu preciso dizer algo para vocês antes da gente entrar na palavra propriamente dita. Eu estava ali adorando ao Senhor e a adoração foi linda hoje. E o momento que mais me tocou foi quando a Soraya desafinou em choro, sabe? E ela começou numa afinação maravilhosa, mas quando ela desafinou em choro, Deus disse, agora ela sintonizou o meu coração. E aí Deus falou muito forte ao meu coração, dizendo, olha, o dia em que nessa igreja tiver músicos profissionais e não tiver mais lágrimas para derramar, pode acabar. Eu quero lágrimas. Eu não quero sintonia, eu não quero tons maravilhosos, eu não quero a perfeição do acorde. Eu quero a perfeição do coração afinado ao meu coração. Deus falou muito forte ao meu coração isso. Eu disse, glória a Deus, Senhor. Porque nós ainda temos lágrimas para derramar na presença do Pai. E é sobre isso, é sobre isso. É sobre o quanto você se derrama na presença. Sabe, o que é que você veio entregar aqui hoje? É bom vir para receber, mas é melhor quando você vem entregar algo ao Senhor. Pastor, mas eu não trouxe nada. Sério, você deixou o seu coração em casa? Porque se você deixou o seu coração em casa, vai buscar, cara, correndo e traz ele para cá. Porque Deus se alegra com aquele que dá o seu coração contrito. Por aquele que olha e diz, Senhor, eu trouxe um aleluia. Senhor, eu trouxe uma lágrima. Senhor, eu trouxe o meu coração para ofertar diante do altar. E é sobre isso, queridos. Cristianismo é muito mais do que crer em Cristo. Cristianismo é refletir o amor de Deus em nós e para os outros. Enquanto nós não entendermos que ser cristão é viver plenamente o cristianismo, nós não vamos caminhar em cristianismo. E é sobre isso. Isso foi só uma introdução que eu queria entrar no texto logo. O tema de hoje é alegria em meio a tribulações. Será que isso é possível realmente? Será que quando a gente fala em nos alegrar em meio às tribulações, nos alegrar em meio à guerra, será que nós não estamos sendo assim hipócritas? Será? Ou será que realmente é possível isso acontecer? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 2 ao verso 8. Tiago, capítulo 1, verso 2. Para o pessoal abrir. O pessoal da mídia aqui é bem rápido. Mas é sempre bom dar um tempinho para a gente não perder o costume de manusear a palavra, de manusear a Bíblia. Tiago capítulo 1, verso 2 diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem a mente dividida e é instável em tudo que se faz. Senhor, nós entramos na Tua presença, Senhor, para glorificar o Teu nome, Pai. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja, Senhor, nos capacitando a entender e a integralizar a Tua palavra em nós, Pai. Nesse momento nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor,
seja semente fértil e encontre terra fértil em nós para que frutifique 100 por 1, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amados, uma das coisas mais importantes do cristianismo é a fé. Jesus disse em Mateus capítulo 17, verso 30, em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Em 2 Coríntios 5, 7, Paulo diz, porque andamos pela fé e não pela vista. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardeador dos que o buscam. Então, queridos, a fé ela é fundamental para o cristão. E quando eu digo fundamental, a fé ela é fundamento para o cristão. E se houvesse um medidor de fé nas igrejas, em que nós colocássemos o dedo e nesse dedo, assim como se mede uma glicemia ou se mede qualquer outra coisa, se medisse o nível da nossa fé, eu diria que está muito baixo. Jesus comparou a fé a um grão de mostarda, que é muito pequeno. A gente tem um grão de mostarda lá em casa, guardado num recipientezinho. Eu olho para aquele grão de mostarda e digo, meu Deus, como a minha fé é pequena. Nós distribuímos um grão de mostarda aqui no encontro de mulheres. Foi tremendo você olhar para aquilo e falar assim, desse tamanho a minha fé, não, querida, é menor. É menor, porque se fosse desse tamanho, os montes estariam indo de lá para cá. Mas a nossa fé realmente é muito pequena. E quando percebemos que a nossa fé é pequena e que a fé é um fundamento do cristianismo, nós dizemos, Senhor, nós precisamos fundamentar melhor esse cristianismo que há em nós. E o fundamento na ótica da construção civil, ele é toda a base de uma construção. O fundamento para a construção civil, ele é a base de toda a edificação. E a construção civil, na base dela, é que vai dar a função de garantir a estabilidade e a segurança de uma estrutura. A fé, ela é do mesmo jeito. Quando a gente leva esse conceito da construção civil para a fé, a gente entende que a fé é o fundamento que garante a estabilidade e a segurança da estrutura cristã. Porque na primeira tempestade, a nossa fé será provada. Tempestades virão. Nós costumamos dizer aqui que se você nunca bateu de frente com o diabo, cuidado. Vocês podem estar indo na mesma direção. Porque invariavelmente, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso guia, nós vamos bater de frente com o diabo. Nós vamos precisar desse fundamento chamado fé, para que a gente não sucumba. Porque bater de frente com o diabo, sem fé, é como você tentar parar um trem em alta velocidade, sem nenhum tipo de apoio. É impossível. É impossível. Quando o diabo cai, ele perde muita coisa, mas ele não perde o poder. Ele continua poderoso. Mas quando um crente se levanta, ele não luta mais com o seu próprio poder. Ele luta com o poder de que há em Cristo Jesus, que é nome que está acima de todo nome, que tem muito mais poder do que o diabo que caiu. Por isso nós não podemos lutar com armas próprias, com armas forjadas pelo homem.
Mas nós temos que lutar com as armas vindas dos céus. E a fé é uma dessas principais armas. E por que eu estou dizendo isso? Porque invariavelmente a sua estrutura cristã, ela vai passar por tribulações. E a estabilidade e a segurança dessa estrutura está na fé. Quem já ouviu falar aqui na história dos 3 porquinhos? Acredito que todo mundo. O primeiro porquinho construiu uma casa de palha. Aí a história diz que veio o lobo, soprou na casa e destruiu a casa facilmente. O segundo porquinho veio e construiu a casa de madeira. E veio o lobo e soprou na casa e teve alguma dificuldade, mas conseguiu destruir a casa. Veio o terceiro porquinho e edificou a sua casa na rocha. E o lobo veio, soprou e não conseguiu destruir. Amados, essa história, ela até parece uma história para entreter criancinha. E na verdade é. Mas essa história, ela é uma adaptação da Bíblia. Talvez você diga assim, que história interessante, eu vou contar para o meu netinho, eu vou contar para os meus filhos, para que eles entendam. Ei, está na Bíblia. Quantas coisas os inteligentes tiraram da Bíblia. Quantas coisas. Mateus capítulo 7, verso 24. É uma adaptação total da Bíblia. Mas antes de falar aqui de Mateus 7, 24, eu fiz um curso, já falei sobre isso aqui, eu fiz um curso em uma multinacional, um curso caríssimo. A empresa pagou para eu fazer o curso, a empresa que eu trabalhava na época. E era um curso, ainda nem existia essa palavra coach, mas era um curso motivacional e um curso cheio de palavras motivacionais. E o cara disse, nós temos que viver em um ambiente hermeticamente fechado. E alguém levantou a mão e disse, o que é hermeticamente fechado? Um ambiente hermeticamente fechado é aquele ambiente que você vive um dia de cada vez. Quando você investe no hoje, você está plantando para o futuro. E plantando para o futuro, invariavelmente você vai colher. Palmas para tudo que é lado. E aí quando terminou o curso, dúvidas, não sei o que e tal, eu levantei a mão. Eu só tenho uma observação a fazer. O curso foi muito bom realmente, parabéns, muito proveitoso, mas está tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia, de graça. O pessoal lá tinha pago uma fortuna, né? E de graça. Ambiente hermeticamente fechado nada mais é do que Jesus dizendo, não andeis ansiosos para o dia de amanhã. Cumpre a Deus o seu próprio problema, o seu dia a dia ali. Todo mundo me olhou e disse... Então a história dos 3 porquinhos, como várias outras, está na Bíblia. Mateus 7, 24 diz, Jesus dizendo, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram, olha o lobo chegando aqui. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Verso 26. No entanto, quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. É interessante a gente notar que sopraram os rios nas 2 casas, sopraram os ventos nas 2 casas. Ou seja, a tribulação virá para as 2 casas, independente de como você esteja edificando a sua casa. Mas quem edifica na rocha, pode ter certeza que ela não será derrubada. E quando Jesus fala em edificar a casa, ele não está falando aqui apenas de edificação de uma residência para pessoas casadas que tenham família, não.
Jesus está falando de edificação de um templo. Ei, você é esse templo. Você é essa casa que precisa ser edificada. Edificação de templo. E todo aquele que tem uma vida em Cristo, ele é um templo. É um templo do Senhor que precisa ser edificado. Precisa ser bem fundamentado, seja ele casado, seja ele solteiro, seja ele homem, mulher, seja ele jovem, idoso. É para todos. Edificação da casa. E aqui a gente vai tirar algumas lições importantes, tá? Do que já foi até colocado. Uma delas é que na teoria da construção civil, quanto mais alto você quer construir o prédio, mais baixo você precisa levar o seu alicerce. Quanto mais alto o prédio for subir, melhor seja que mais profundo seja o alicerce. E você sabe de onde tiraram esse exemplo? Da natureza. Das árvores. Quanto maior, quanto mais forte a árvore, maior são as suas raízes. O alicerce de uma construção nada mais é do que a raiz da construção. A natureza é assim. Então, queridos, a primeira lição é: quanto mais alto você quiser em Deus, mais profundo você vai precisar ir na sua vida. Cascavilhar tudo aquilo que precisa ser edificado para que você suba no Senhor. Para crescermos, nós precisamos primeiro cavar. Para subirmos, nós precisamos primeiro descer. Para nos enchermos, nós precisamos primeiro nos esvaziar. Para ganharmos, nós precisamos primeiro perder. Para nos apossarmos do novo de Deus, nós precisamos primeiro deixar ir o velho homem. Abre mão, entrega. Edificação fala disso. Fala disso. Deixar da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, sou mesmo assim, vou viver assim. Dizer: não, Senhor. Eu posso ter nascido assim, eu posso ser assim hoje, Senhor, mas eu estou aberto e disposto a não ser aquilo que eu sou, mas ser aquilo que o Senhor tem para que eu seja. Cumprir os teus planos em mim, isso é totalmente diferente. E Deus se agrada disso. Não é pela história que você fez até aqui, querido, não é sobre isso. É sobre a história que Deus tem para você daqui para frente. Quando Deus tira Ló de Sodoma e de Gomorra, eles estavam prestes a morrer. Deus diz: olha, eu vou tirar vocês daqui, mas não olhem para trás. Esse olhar para trás é mais significativo do que a gente pensa. E a Bíblia diz que Ló saiu com toda a sua família, e a esposa de Ló olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Só porque ela olhou para trás? Não. Porque ela desejou que Sodoma e que Gomorra tinha. O desejo dela, o coração dela, não estava indo para onde Deus mandava. O coração dela estava querendo voltar para Sodoma. E aí ela vira uma estátua de sal. Sabe o que eu entendo com isso? Aí é a interpretação minha, querido. Fique à vontade. Mas eu entendo que Ló deve ter olhado e deve ter pensado no seu entendimento espiritual. Devia ser sal e luz, mas se transforma numa estátua. Porque se ela fosse para onde Deus mandasse, ela seria sal e luz lá, mas vai ficar sal e luz parada aí. Ei, tem muita gente que é sal, estátua de sal. Porque é sal porque Deus fez sal, mas está estátua porque está olhando para trás. Deus não deixa que você pare de ser sal, você continua sendo sal. Só que você passa a ser uma estátua, porque você fica olhando para trás quando Deus diz: ei, anda para frente. Anda para frente. Todo mundo olha e diz: olha, uma estátua de sal. E Jesus diz: eu sou o sal da terra.
Você é sal da terra também quando você reflete a glória de Deus. Você é luz do mundo quando você reflete a glória de Deus. Mas ei, não seja estátua. Anda para frente. O ontem passou, querido. Você caiu ontem. Você caiu. Morreu ontem. Hoje você olha para Deus e diz: Senhor, hoje eu estou contigo. Me perdoa. Me perdoa. Mas, Senhor, hoje eu estou disposto a melhorar. Hoje eu estou disposto a acertar. É sobre isso. O problema da nossa vida cristã é que nós queremos ir subindo, nós queremos ir crescendo, queremos crescer em Deus sem antes edificarmos o fundamento para esse crescimento. E um dos fundamentos do crescimento é o arrependimento. Mas como nós somos difíceis de nos arrepender. Ei, quando alguém erra com a gente quer logo que se arrependa. Mas quando a gente erra com alguém, a gente inventa logo uma desculpa. E não é seu não, querido, isso. Isso é lá do tempo do Éden. Adão, onde estás? Adão, você comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal? Foi a mulher que tu me deste. Eva, você comeu, foi a cobra. Percebe como nós somos esse tipo de gente que dá desculpa para tudo, quando Deus diz assim: ei, eu quero saber onde você está, onde está o seu coração. Por isso Davi era um homem que pecava, mas era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele não dizia: ei, foi fulano. Ele dizia assim: Senhor, eu pequei. Senhor, eu estou aqui diante de ti, Pai. Eu estou arrependido e tal. E aí Deus renovava Davi, e Davi continuava andando. E Davi continuava crescendo. Mas de vez em quando você tem que voltar e olhar como é que está a minha edificação. Edificação. Como é que está? O fundamento, quando ele não está sólido, nas primeiras tempestades, ou no primeiro soprar do lobo, ele vai destruir aquilo que nós estamos construindo em Deus. E o lobo é especialista nisso, querido. O diabo é especialista nisso. Ele sabe, ele conhece a tua estrutura. Ele conhece o teu fundamento, ele conhece, ele sabe se você está bem fundamentado ou não. Por isso nós precisamos andar fundamentado. Fundamentado. E existe uma outra coisa que é fundamental aqui, ou seja, que é fundamento para a gente entender sobre fé. Quando a gente fala sobre fé, muita gente acha que fé simplesmente é crer, é acreditar. Fé eu acho que é concordar, é reconhecer. Fé talvez seja algo em termos de aderir, não, querido. Fé é muito mais profundo do que isso. É muito além disso. Todos os versículos que nós citamos aqui sobre fé, ele vai nos remeter a uma ação. A uma ação. Mateus 17:20 diz: para que a fé produza ação de deslocar montes, é necessário que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. 2 Coríntios 5:7 diz: a ação de andar como cristão precisa ser pela fé, não pelo que vemos. Hebreus 11:6 diz: para que a gente gere uma ação de agradar a Deus, é necessário fé. Então, queridos, fé é um fundamento de ação. Você tem que colocar sua fé em prática. Precisa ser colocado em prática, especialmente na tempestade e nos ventos fortes. Especialmente. Nós costumamos dizer que para todos nós, Deus tem 2 tamanhos. 2 tamanhos, pastor? É 2 tamanhos. É o Deus que a gente usa para os outros, esse é grandão, esse é forte, esse é poderoso. A pessoa chega para você e diz assim: ei, cara, eu estou tão desanimado. Você diz: cara, crê em Deus, porque Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Aí chega outro e diz: cara, eu estou assim, então, estou querendo desistir. Para crer em Deus, não sei o que, Deus é grandão, fortão. Esse é o tamanho de Deus que você tem para os outros. Agora, quando é para você, que você está em depressão, que você está doente, que você está passando por alguma dificuldade, você diz: Senhor,
Acho que não vai dar, não. Senhor, tal Deus parece que diminui. Aquele grandão, aquele fortão, aquele todo-poderoso parece que diminui, porque agora é comigo. Ei, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Deus não perde o controle. Ele está no controle de todas as coisas. Quero lembrar para vocês aquilo que a gente fala aqui sempre. O Brasil é considerado o país do futebol. Então a gente pensa que lá no céu está tendo a final do campeonato. Diabos contra anjos. E está 1-0 para os diabos, 45 minutos do segundo tempo. O juiz olha no relógio, quando ele vai apitar, parece que os anjos fazem um gol de empate. Né? Assim, para deixar os filmes hollywoodianos ainda mais fantásticos. Aí, todo mundo levanta, faz gol, né? Aí vai para prorrogação, chega na prorrogação, o diabo faz um gol, aí perdeu, tá todo perdido, não sei o quê. Aí os anjos empatam e no último minuto os anjos fazem um gol. Não é assim, né? Filme para dar bilheteria tem que ser assim, né? Rock primeiro tem que levar 50 bofetadas para depois ele dar um e ganhar do cara. Porque se ele começar batendo, cadê? Não é assim? Ei, céus não tem nada disso. A Bíblia diz que os 24 anciãos estão, nós contamos isso. Os 24 anciões, eles estão olhando para os céus e estão dizendo sim. A Bíblia diz que os anjos estão declarando a glória de Deus, está tudo dominado. O diabo nem entra. Só entra se for com a autorização de Deus. Jó capítulo 1, você vai ver, vai ler sobre isso. Só entra se Deus autorizar, está tudo dominado. O jogo já foi ganho há muito tempo. Aliás, não está tendo nem jogo. Nem jogo. Mas nós temos a impressão de que vamos perder essa partida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O teu Deus nunca perdeu uma batalha. Eu preciso te lembrar disso. O teu Deus nunca perdeu uma batalha. Não é uma guerra, não. Ele nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. Então creia nisso, queridos. E aí existe uma frase, que é outra frase. Todo mundo fala. Essa frase tão legal. Se a vida te der uma limonada, se a vida te der limões, faça uma limonada. Aí vem alguém querendo achar melhor, se a vida te der limões, faça uma caipirinha. Não, caipirinha não. Tentou melhorar, mas se a vida te der limões, faça uma limonada. Essa frase parece, a princípio, uma frase motivacional. Mas ela é uma das inúmeras frases que tem princípio bíblico. E as pessoas gostam da frase. Sabe por que gostam da frase? Porque ela tem princípio bíblico. Ela tem princípio bíblico. E porque ela tem princípio bíblico, ela funciona. Presta atenção. A tribulação, presta atenção nisso, querido. A tribulação, ela te causa dois resultados possíveis. Ou seja, quando a pessoa está em tribulação, ela tem dois possíveis resultados. Primeiro resultado, derrota e estagnação. Segundo resultado, vitória e crescimento. Pega essa chave, porque isso é chave de crescimento espiritual. Presta atenção nisso. Você se deparou com a tribulação, você se deparou com a tentação. Diga assim na sua cabeça: eu tenho duas saídas. Eu vou perder e vou ficar estagnado. Eu vou ganhar e vou crescer. Agora é com você. Percebe que é uma chave? Quando a gente tem esse discernimento, veio a tribulação, veio a tentação sobre você, você diz: e agora? Tem dois caminhos. Dois caminhos. Vou contar mais uma historinha. Quem é antigo na casa de oração já conhece. Um turista foi passear num
no museu e ele estava passeando no museu e ele e aquela turma de turistas ali. E o guia mostrando todos os quadros do museu, Museu de Artes, mostrando o quadro, até que o guia chegou num quadro enorme. E o quadro era um tabuleiro de xadrez, um diabo, a pintura do diabo rindo e um cara caído assim. Aí o guia disse: esse quadro é um quadro pintado pelo pintor conhecido, pintor famoso, e o nome desse quadro é Checkmate. Olhou pro quadro assim bem pesado. O diabo com aquela cara de vitória, aquele sorriso de vitória, o tabuleiro de xadrez e o cara com cara de derrotado. E aí o guia disse: vamos para os outros quadros. E aí todos saíram andando, até que eles estavam lá na frente e eles viram: não foi. Aí eles olharam: o que é isso? Não foi. E eles saíram correndo, voltaram. Quando voltaram, o cara ele continuou olhando o quadro, estudando o quadro. Ele disse: não foi. Aí, não foi o quê? Não foi checkmate. Se ele mexer essa pedrinha, ele escapa. Eu sou jogador de xadrez, eu sou campeão de xadrez. E se ele mexer essa pedrinha, ele escapa. Não foi checkmate. Qual é a moral da história? Não existe checkmate do diabo para você. Sempre haverá um escape. Sempre haverá um lado que você vai crescer. Um lado de vitória que você vai crescer. Seja qual for a tribulação que você estiver passando. Sempre vai haver. Derrota e estagnação ou vitória e crescimento. O que te oferece isso é a tribulação, querido. E quando Tiago percebe isso, ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. A gente ainda está no primeiro versículo aqui. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Porque junto com a provação vem a possibilidade de crescimento. Junto com a provação vem a possibilidade de maturidade. Junto com a provação vem a possibilidade de correção. Junto com a provação vem a possibilidade de vitória. Considere esse motivo. O guerreiro, ele é forjado nas batalhas. Um piloto é forjado nas corridas mais difíceis. Eu lembro quem aqui do tempo do Ayrton Senna dizia assim: mas na chuva o Ayrton Senna é invencível. Tem gente que dizia isso. Só eu que sou velho aqui, não. Mas tinha essa história, né? Mas na chuva Ayrton Senna é invencível. Na chuva só dá Ayrton Senna. Piloto forjado em corridas difíceis. Um bom jogador é forjado nos grandes clássicos. Um cristão é forjado nas tribulações. Tribulações. Por isso, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Maturidade espiritual. Maturidade espiritual é você enxergar alegria na tribulação. Isso é maturidade espiritual. Olha para o teu irmão e diz assim: maturidade espiritual é você conseguir enxergar alegria em meio à guerra. Diga isso. Isso é você ser maduro espiritualmente. Agora eu quero fazer uma pergunta para essa congregação. Quero fazer uma pergunta para você. O que a tribulação está produzindo em você? O que a tribulação está produzindo em você? É de se pensar. É de se pensar. Olha como a Bíblia é sábia. Presta atenção como a Bíblia é sábia. Freud, pai da psicanálise, ele vai falar na segunda tópica dele de psicanálise que
um evento, ou seja, um acontecimento, ele pode produzir um trauma, que Freud chama de recalque, ou pode produzir uma sublimação. Tá? Que a sublimação, ela é a ressignificação do evento para que agora você torne esse evento positivo. Vocês estão me acompanhando? Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que a pessoa, ela leva uma surra na rua, aí ela começa a treinar jiu-jitsu, e desse jiu-jitsu ela monta um tatame social, e aí ela chama os meninos de rua, começa a ensinar jiu-jitsu para esses meninos de rua, e aí ela monta toda uma ação social por causa de um evento que foi traumático, mas que ela sublimou, chama na psicanálise. Ela ressignificou esse evento. Certo? Ou seja, olha o que Freud está dizendo. Freud está dizendo que na tribulação você tem dois caminhos. Você tem o caminho que você pode ficar traumatizado, ou você tem o caminho que pode ser o de sublimação. Está na Bíblia. Agora, isso Freud, né? Na logoterapia. A logoterapia diz que você também vai trazer essa verdade, tá? A verdade do evento, ressignificando o evento agora com um propósito. Qual foi o propósito dessa tribulação? E quando você encontra o propósito da tribulação, você ressignifica a tribulação, e aí o seu sofrimento se transforma em crescimento. Ei! E na terapia cognitiva comportamental, o que é que eles dizem? Eles dizem que todo o evento não é, o problema não é o problema é o que você interpreta do evento, ou seja, é os seus pensamentos sobre o evento. Então, aquilo que você pensa sobre o evento, como você interpreta o evento é que conta. Então, se você interpreta o evento de forma errada, que são os pensamentos intrusivos, os pensamentos automáticos, você precisa ressignificar seus pensamentos para que aquele evento não se torne um trauma. É sério. 3 grandes abordagens da psicologia concordando com a palavra de Deus. Por isso eu vi uma frase que uma pessoa disse uma vez e eu disse, meu Deus, essa é verdade. Eu disse assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa. A ciência te afasta de Deus. Mas há muita ciência, a ciência profunda te aproxima de Deus. E é verdade. É verdade. É totalmente verdade. Tudo isso considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Simples assim. Mas não é considerar alegria passar por provação sem discernimento, não. No verso 3, Tiago vai completar, ele diz assim: vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, querido. Pega essa chave aqui, e já foi spoiler lá no nosso grupo de membros da casa de oração. Você nunca vai conseguir viver a vida de forma que você deseja. Da forma exatamente que você deseja, você nunca vai conseguir. Mas você vai poder sim transformar a vida que você vive na forma como Deus deseja. Isso é muito forte. Sabe por quê? Porque nós queremos a vida do nosso jeito. Sempre vai ter algo. Sempre vai ter algo. Conheço um cara que ele passou a vida todinha economizando para quando ele se aposentasse, ele pudesse viajar. Quando chegou a época dele viajar, ele já não tinha mais saúde para viajar. E aí ele dizia, puxa vida, eu não tenho mais saúde para viajar, mas eu economizei a minha vida toda para viajar. A vida nunca vai ser exatamente do jeito que você quer. Mas você pode transformar a sua vida no jeito que Deus quer. E essa é a melhor vida que tem. Estar no propósito. Porque viajando ou não, você está no propósito dele. E estar no propósito de Deus é uma viagem. Ei, você já usou droga ou usa droga? Experimente viajar na palavra. Experimente. É tremendo. É
tremendo. Experimente sentir o toque do Espírito Santo. Cannabis vai virar brincadeira. Você nunca mais vai querer mais. Você vai dizer, cara, eu tenho coisa muito mais profunda, coisa que me toca muito mais, que me faz viajar, mas me viajar além. E detalhe, sem contraindicações. Use sem moderação, pode usar. Tiago está nos dizendo aqui que a tribulação é quem nos dá o discernimento de que as batalhas da vida vai nos fazer crescer em perseverança. É isso que Tiago está dizendo. A atitude, ela define a ação. João disse, tem um retornozinho aqui para João disse, Jesus disse em João 16:33 que nós teríamos aflições, mas ele também nos ensina como enfrentar as aflições. Ele disse, tem de bom ânimo. E qual é o motivo para ter bom ânimo nas aflições? Ele explica. Começo do verso, ele diz, para que em mim vocês tenham paz. João 16:33. Olha que coisa maravilhosa, quando a gente inverte a posição desse versículo, a gente entende o que o versículo quer dizer. Nós estamos falando aqui de tribulação, de bom ânimo. Então por que Jesus, nós estamos falando de tribulação, estamos falando de bom ânimo. Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, tá, Jesus? Nós estamos falando de tribulação, da minha tribulação. Você venceu o mundo, e eu? Estão percebendo? Aí ele diz assim, para que em mim vocês tenham paz. Como assim? Nós estamos falando da minha tribulação ou da tua, Jesus? Qual é? Porque vocês já pararam para pensar nisso? Tá? Qual é a resposta? É porque você só vai conseguir ter bom ânimo na tribulação se você estiver em Cristo. Ele diz assim, para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então em mim vocês vão vencer também. Então já não é mais em mim, é nele. É tão interessante porque a Bíblia diz em 1 Pedro que Noé foi o primeiro pregador. Qual foi a pregação de Noé? Vocês lembram da pregação de Noé? Noé dizia assim, ei, é necessário estar na arca para ser salvo. É necessário estar na arca para ser salvo. Aí todo mundo, E agora, depois, Paulo vai dizer, ei, em Cristo Jesus nós temos a salvação. Cristo é a arca da salvação. A arca que Noé foi salvo representa o Cristo hoje. Então, se você não tiver em Cristo, não há salvação. E aí, Jesus está dizendo assim, em mim terei paz. Onde é que você vai ter paz? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Mas não é só o ânimo que você, Senhor, então assim, eu vou conquistar esse ano. Não é em mim. O bom ânimo é em mim. Porque foi ele que venceu. Então você tem que entrar na arca. Tem que entrar. Tiago, ele vai corroborar as palavras de Jesus, dizendo, considerem o motivo de grande alegria o fato por passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. O ensinamento-chave aqui, queridos, é tende por motivo. Aqui Tiago está falando de motivação, ou seja, as provações elas devem nos motivar a ter ainda mais alegria. Quando eu fiz um estudo sobre Paulo, sobre o espinho na carne de Paulo, eu fiquei chocado da distância que Paulo tinha de mim entre um cristão e outro. Porque Paulo fazendo tudo certo, Paulo pregando a palavra, Paulo levando o cristianismo adiante, Paulo enfrentando todas as dificuldades para Cristo. Aí a Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. Esse espinho não é identificado, totalmente identificado, mas diz que ele tinha um espinho na carne. E Paulo diz, eu orei 3 vezes até que
Não é que ele orou só 3. Que ainda veio gente dizendo, só orou 3 vezes. Não, ele orou até que na terceira vez ele recebeu a resposta e parou de orar. Por que ele parou de orar? Porque a resposta foi, Paulo, a minha graça te basta. Até aí eu estava entendendo. Até aí eu estava compreendendo. Mas aí quando Paulo diz, agora eu vou me alegrar no meu espinho. Eu disse, agora pronto. Agora isso é chocante. Porque se fosse eu diria, tá certo, eu vou até aceitar, porque é o Senhor que manda. O Senhor não vai tirar mesmo. Então só me cabe aceitar. Não é isso que Paulo está dizendo, não. Paulo vai estar dizendo assim, agora eu sou feliz com esse espinho aqui, cara. Pensa numa felicidade, Paulo. Eu fico imaginando Paulo nas rodinhas, né? O pessoal, e aí, Paulo, não sei o que. Ele diz, cara, ei, eu tenho um espinho aqui, eu adoro esse espinho. Foi assim que eu interpretei. Mas como é que tu gosta desse espinho? Eu gosto desse espinho, porque quem colocou esse espinho foi o meu Senhor, o meu Salvador. E eu me alegro. Eu ouso até imaginar que no dia que Paulo acordava, ele olhava e dizia, ei, Senhor, tá doendo hoje não, bota aí uma dorzinha aqui. Bota uma dorzinha aqui. Foi o Senhor que disse que era para doer, se doesse era para o meu bem, então pronto, bota aqui. Aí eu pensei, meu Deus, Senhor, como eu estou distante dessa felicidade. Me alegro ainda mais na minha fraqueza, disse Paulo. Ei, teu espinho tem te alegrado? Percebe como nós estamos distantes dos nossos exemplos? E aí aqui Tiago está dizendo isso. Tiago diz, tende por bom ânimo, tende por motivo de alegria passar por tribulação. No verso 4, Tiago diz, no entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Amados, a perseverança, ela nos aperfeiçoa. A perseverança, ela nos completa. A perseverança nos torna íntegros em Deus. Mas para isso, ela precisa ter ação completa em nós. Completa. Deus não se contenta com um trabalho inacabado, não. Deus quer realizar a obra completa em você e através de você. Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo vai dizer, estou convencido, olha como é que ele começa, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo não tinha dúvida disso. Deus não é um Deus de metade, de começar a obra e abandonar, não, ele vai até o final. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro Deus trabalha em nós, para depois ele trabalhar através de nós. Ei, Deus está trabalhando em você? Prepara, porque depois ele vai começar a trabalhar através de você. Se tivéssemos essa consciência, e se tivéssemos a prazer de dizer, Senhor, usa-me, nós diríamos, Senhor, eis-me aqui. Por isso que a Bíblia usa o exemplo do barro na mão do oleiro. Primeiro Deus quebra, depois Deus refaz. Então, querido, primeiro Deus trabalha em nós. Ele vai te quebrar todinho. Depois ele vai fazer um barro novo. Um vaso de honra. Então, ei, está quebrado? Deus está te quebrando? É vaso. É vaso. Está levantando um vaso novo. Um vaso de glória. Um vaso de honra. Porque, grava isso. Primeiro ele trabalha em nós. Para depois ele trabalhar através de nós. Então Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando na sua vida. Mas pastor, ainda me falta tanta coisa. Tiago vai dizer isso no verso 5.
Ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente sem reprovar ninguém, e lhe será concedido. Falta sabedoria, se falta discernimento, se falta longanimidade, não importa, peça a Deus. Mas não peça de qualquer jeito não. Verso 6, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense que tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. E aqui a gente volta para a fé. Nós precisamos, queridos, fazer uma campanha muito fervorosa nessa igreja aqui, para Deus aumentar a nossa fé. Tá? Nós vamos começar no turno de oração, terça-feira. A gente vê aqui, amém? Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Nós vamos trazer aqui versículos de fé, terça-feira. Para a gente se inclinar diante de Deus. Para Ele aumentar a nossa fé. Tiago está dizendo aqui, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E Tiago, ele é totalmente incisivo aqui quando ele diz, não pense que essa pessoa receberá coisa alguma. Olha o que ele está dizendo. Não vai receber não. Porque quem não tem fé, tem a mente dividida. Já parou para pensar nisso? Quando eu estava meditando nisso, eu disse, meu Deus, Senhor, como isso é uma verdade forte. Porque ou a fé ocupa toda a sua mente, ou a sua mente está dividida entre a fé e a dúvida. E Tiago está dizendo assim, ei, ou você vai preencher a tua mente com fé, cara, ou você vai preencher a tua mente com dúvida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, provavelmente a gente deixa uma das duas tomar conta. Porque quem tem fé mesmo não tem dúvida. Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se não vê. Então se você tem dúvida, você não tem fé. A mente está dividida. Mas quem tem fé diz, ei, eu creio, eu acredito, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar louvando, eu vou continuar adorando. Deus não quer pessoas com mente divididas. Mas Deus quer pessoas 100% voltadas para Ele. Totalmente. Quando os discípulos estavam no barco, começou a tempestade terrível. E Jesus dormia. A Bíblia diz que Jesus dormia e a tempestade balançando o barco e o vento batendo no barco e o barco vira, não vira, vira, não vira, vira, não vira. Até que os discípulos chegam e dizem, Senhor, não te importa que morramos? Eles já estavam desesperados. Já tentaram ver em 3D? Rapaz, em 3D eu vi Jesus se levantando bem devagarzinho assim. Não te importa que morramos? Aí Jesus olha. Aí ele vai lá e diz assim, aquieta-te. Acalma-te. Olha para os discípulos. Aí os discípulos vão lá para o finalzinho do barco. Ei, quem é esse aí que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse cara aí? Isso aí, né? Isso aí não, viu? E tal, lá no finalzinho do barco. Ei, o único que podia dizer aquieta-te e acalma-te era aquele que estava quieto e calmo. Você não pode dizer aquieta-te e acalma-te se você, dentro de você, você não está quieto e não está calmo. O único que estava quieto, que estava calmo era Jesus. Por quê? Porque Ele era Jesus. Os discípulos estavam desesperados. Ei, pega essa chave. Quando você está desesperado, cara, você não tem poder e autoridade para dizer aquieta-te e acalma-te. Primeiro, acalma o teu coração. Quando você acalma o teu coração, você vai conseguir chegar para as pessoas que estão desesperadas e você vai chegar para as pessoas e vai dizer,
acalma-te. E a tempestade daquela pessoa e os ventos que estão soprando sobre aquela pessoa, nos problemas dela, vão se apagar. Mas primeiro, aquieta-te e acalma os teus ventos e as tuas tempestades. Faz isso. Faz isso. Para finalizar, queridos, pode subir o louvor. A fé nos faz enxergar Deus onde ninguém vê. A fé nos faz confiar quando todos duvidam. A fé nos faz continuar caminhando quando todos já pararam. A fé nos faz achar alegria nas tribulações quando todos já murmuram. Isso é um tesouro que os cristãos precisam achar. Isso é uma herança que os cristãos precisam tomar posse. Jó descobriu isso quando disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Paulo descobriu isso quando disse: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Filipenses 4:4. Abacuque descobriu isso quando disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, nem que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gato, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3:17. Eu quero deixar algumas reflexões para vocês, queridos. Quando nós vamos descobrir isso? Quando nós vamos descobrir a alegria que está por trás da tribulação? Quando? Quando nós vamos primeiro descobrir? Segundo, quando nós vamos tomar posse disso? Quando? Quando iremos tomar posse realmente dessa alegria que a tribulação é capaz de me trazer? Terceiro, quando nós vamos viver isso? Viver na alegria de Abacuque, ainda que a figueira não floresça. Ei, você está dependendo da figueira. Você está dependendo da vide. Você está dependendo do pasto. Abacuque está dizendo: ei, eu me alegro no Senhor. Eu não dependo de videira, de vide, de pasto, de nada. Eu me alegro no Senhor. O Senhor é a minha fonte. Paulo disse a mesma coisa. Filipenses 4:4. Alegre-se no Senhor. Paulo estava preso. Preso. Não é preso nessas cadeias de hoje que tem direitos humanos, tem não sei o que, tem um colchãozinho lá, mesmo que seja ruim, mas tem. Ele estava preso num calabouço romano. Paulo olha e diz assim: eu me alegro no Senhor. E ele, quando ele olha para um lado, ei, quem era o preso da história? O preso da história somos nós, que nos aprisionamos nas circunstâncias. Paulo diz: ei, eu não. Eu sou livre das circunstâncias, porque eu tenho um Deus que é maior do que as circunstâncias. É isso que Paulo estava dizendo. Se apodere desse Deus, querido. Tome posse desse Deus. Esse é um Deus verdadeiro. É um Deus que nos ama. É um Deus relacional. Não é um Deus pequenininho que quando o problema é com a gente, ele diminui e a gente diz: ai, cadê? Não. Eu quero orar pela sua vida.